O Raymond e a sua mulher não tinham essa identidade tão firmada assim. O que vai acontecer? O Raymond vai afundar suas mágoas na bebida alcoólica. Vai beber para esquecer essa dor que ele está sentindo. Nessa que ele começa a beber, ele resolve sair ali para a floresta, e no que ele sai para a floresta perto da casa dele, a gente percebe o Raymond ali se martirizando, falando que ele não é capaz de nada, que ele não serve para nada. O Raymond não estava tão errado nisso, porque se nós formos olhar à luz da Bíblia, realmente sem Cristo, sem Deus, nós não conseguimos nada, nós não somos capazes de nada. Gente, pensem comigo, nós estamos num universo, numa terra com vários fatores que nós não temos o menor controle, o menor domínio. Nós achamos que temos algo, nós achamos que controlamos algo, mas nada está no nosso controle, está tudo debaixo do controle de Deus. E somos seres propensos ao mal. Eu já falei sobre isso, sobre a nossa natureza caída aqui no canal. Então o Raymond não estava tão errado assim. O que ele não sabia é que tinha uma saída para essa situação muito melhor e muito mais maravilhosa do que a que ele encontrou. Qual foi a saída que ele encontrou? Nesse momento em que o Raymond estava completamente vulnerável e frágil, alcoolizado, se martirizando, ele vai encontrar um homem nessa floresta. Esse homem, a gente vai descobrir que ele é um tal de um arquiteto engenhoso, um arquiteto de renome, um cara que era um artista, que fazia casas espetaculares. Esse cara vai fazer uma proposta para o Raymond. E na manhã seguinte, quando ele chega em casa, a gente vai descobrir que a proposta era: o tal do arquiteto ofereceu construir uma casa glamourosa e maravilhosa para o Raymond em troca do seu chalezinho simples. Então ele fala: olha, como um presente para você. Você não vai precisar pagar nada para mim. A única coisa que eu te peço é o chalé. Que você me entregue o chalé e passe a fixar residência nessa casa luxuosa que eu vou construir. O Raymond fica encantado com essa proposta. Ele chega em casa, inclusive, dizendo que é um milagre e que eles vão ser agraciados porque agora eles vão poder viver nessa casa luxuosa. Muitas maldições podem chegar na nossa vida com carinha de milagre. E eu vou explicar por quê. O arquiteto aqui, gente, o arquiteto engenhoso, ele representa muito bem a figura de Satanás. É aquele que oferece propostas maravilhosas, propostas fáceis, simples, aparentemente gratuitas, que não vão exigir nada e vão te dar um futuro brilhante e maravilhoso. Ele faz propostas nesse estilo. Satanás não é diferente. O mais curioso, gente, é que o tal do arquiteto até então não conhecia o Raymond. Ele era um arquiteto. Que coincidência é essa, né? De um grande arquiteto encontrar um cara que está sofrendo tanto por morar numa casa simples. É um pouco curioso. Aqui a gente consegue tirar uma lição. Satanás conhece você. Sim, pasme, eu sei que essa é uma informação que pode causar um pouco de medo, mas não tenha medo, essa informação na verdade é para te libertar, para abrir os seus olhos. Satanás está rondando, a Bíblia diz que ele ronda, que ele vigia, que ele se comporta como um leão analisando o território. Então Satanás, ele sabe o que você gosta, ele sabe geralmente o que te faz mal, o que te tira do eixo, ele sabe quais são as suas necessidades quando você manifesta, né, as suas necessidades, você conversa, você diz o que quer, o que deseja. Ele conhece, ele sabe qual é o seu ponto fraco e é exatamente nesse ponto fraco que ele vai agir. Ele vai ofertar propostas que se encontram, né, que façam sentido com aquilo que você tem buscado, com aquilo que é a sua fraqueza, que é o seu ponto fraco. Então Satanás, ele é extremamente astuto. Não pense que ele vai vir de forma assustadora, não. Ele vem bonito, ele vem com uma boa aparência. Só que tudo aquilo que é ofertado por Satanás como um presente, como algo gratuito, na verdade vale muito, vale a sua vida. E você percebe que aquela proposta era, na verdade, um grande rolo, uma grande armadilha, quando dela só começa a aparecer coisas ruins. E você vai ficando cada vez mais preso naquilo e sentindo que você está morrendo aos poucos. É assim que Satanás se comporta. Ele pode aparecer
através de uma possibilidade, uma oportunidade de adulterar. Mas para você que talvez tem clareza em relação a isso e jamais cairia num golpe como esse, ele pode talvez aparecer como uma brilhante oportunidade de emprego para você ter mais poder, domínio. Ele pode talvez abrir portas para que você tenha mais dinheiro e consiga provar para aqueles que acham que você não tem valor, que agora você tem valor. Sabe como identificar propostas que estão vindo de Satanás e não de Deus? Quando a intenção por detrás, ela contraria a vontade do Senhor, e quando os frutos, ou seja, aquilo que é desenvolvido a partir dessa proposta, produz morte. A intenção do Raymond em mudar para uma casa luxuosa não era dar uma vida de mais qualidade para sua família, não era aumentar o afeto, a unidade, o amor que eles tinham, não era cuidar melhor da sua família, não era nada disso. A intenção do Raymond era simplesmente provar para os seus parentes que ele tinha sim algum valor. Essa intenção é uma intenção errada. E aqui já fique bem claro. Não há nada de errado em desejar ter uma casa melhor, em desejar ter bens materiais. O problema é quando a intenção do seu desejo ela é comprometida. Qual é o resultado? Não vai te suprir como você imagina, vai suprir por um tempo, mas logo depois você vai precisar de uma nova investida, porque não é aquilo que supre de verdade. E o segundo resultado é que vai produzir alguma morte em algum sentido. Pode ser a morte do seu casamento, pode ser a morte da sua vida espiritual, pode ser a morte do seu relacionamento com os seus filhos ou do seu relacionamento com os seus pais. Pode destruir a sua vida em vários sentidos. Então, por favor, esteja atento. O Raymond não estava atento e ele vai aceitar a proposta. E aí a gente vai ter um momento em que chega um funcionário lá, que seria o tal do funcionário do arquiteto, que vai levar um contrato. Esse funcionário, que tem um aspecto de mordomo, o nome dele é Thomas, ele chega para oferecer esse contrato e a gente percebe ele o tempo todo nervoso e um pouco incomodado com a situação, já mostrando que tinha alguma coisa esquisita ali naquele negócio. A Mabel, toda vez que ela vê esse mordomo, ela se sente super incomodada. Então, desde o começo, essa criança, ela tá percebendo que tem coisa estranha. Ele, então, oferece aquilo pro Raymond e pra sua esposa, eles assinam um contrato, e aí eles perguntam, vai demorar muito pra casa ficar pronta? E aí o Thomas, né, o mordomo, ele fala, não, o meu senhor, ele é um senhor impaciente, ele não consegue esperar, ele corre contra o tempo, e a casa provavelmente já começou a ser construída. Além disso, ele vai contar também que esse senhor, ele já havia comprado todo aquele território em volta do chalé do Raymond. Ou seja, só faltava o chalé do Raymond. Essa característica desse arquiteto é mais uma característica que aponta para Satanás. Lembra que eu falei que Satanás fica rondando o território e ele vai ali tomando posse dos territórios ao seu redor, te cercando para que você caia na cilada dele? Então, esse arquiteto, ele não vai conhecer o Raymond naquele dia. Na verdade, ele já estava rondando a vida do Raymond, avaliando tudo que estava acontecendo para fazer a tal da proposta. Ele já tinha comprado todo o território, só faltava conquistar o território do Raymond. E ele já estava construindo a casa antes mesmo que o Raymond tivesse assinado. Ou seja, ele não era um arquiteto que respeitava a decisão do Raymond e que esperou a aprovação dele. Ele já saiu construindo e Satanás faz exatamente isso. Ele invade as nossas vidas, vai destruindo, causando morte em todo lugar por onde ele passa. O Raymond vai cair nessa cilada, eles vão então arrumar suas malas e vão para essa casa luxuosa. E é interessante porque nisso o Raymond leva a sua mobília, porque a mobília é aquela que tem um apego emocional, que lembra o pai do Raymond. Então ele vai para lá, mas ele ainda tem algo da essência dele que ele está carregando, que é a mobília do seu pai. Quando ele chega nessa casa luxuosa, é interessante porque o mordomo não deixa ele entrar com a mobília, mas fala que a casa já está completamente mobiliada e não precisa de móveis antigos, e fala que guardaria aqueles móveis no porão. O Raymond vai aceitar e entra na casa. Aí, detalhe, o inimigo não quer que você leve com você coisas importantes, coisas que realmente têm valor, que o Senhor depositou na sua vida. A mobília antiga, ela faz referência ao passado, à história do Raymond, aquilo que foi importante para a sua formação, para que ele chegasse a ser quem ele é naquele momento, né? Para que ele chegasse até aquele ponto da história, existe todo um passado de importância que construiu a sua história.
E nós não podemos desprezar isso. Você não pode esquecer da sua origem, de quem você foi e de tudo aquilo que o Senhor permitiu que você vivesse para chegar no ponto em que você está hoje. O seu passado ele é muito importante no que diz respeito a aprendizado. Nós precisamos fazer as pazes com o nosso passado e não desprezar. Isso não é fazer as pazes. Mas Satanás, claro, ele quer que você despreze toda a sua história e não dê valor a nada, porque se tem uma coisa que ele não quer que você faça, é cresça e aprenda. Ele realmente não deseja isso de jeito nenhum. A família entra naquela casa e ficam logo de cara maravilhados com a decoração. É realmente uma casa muito luxuosa, com um aspecto muito diferente do chalé onde o Raymond morava com a sua família. Quando eles chegam nessa casa, existe algo que chama muita atenção.